Então ele vai abrindo por onde ele vai passando, né? Então ele tem ali essas interrupções, um colesterol aumentado, né? Que vai estar obstruindo essa passagem de sangue, e o cateterismo ele vai passando esse fiozinho e vai abrindo e depois volta esse fiozinho novamente, tá? É um procedimento muito realizado, né? Que é o cateterismo, né? Que é a abertura dessa passagem, é uma cirurgia, né? Que é realizado para tá abrindo aí, ó, o fiozinho passando, né? Na artéria e tirando ali, ó. Olha lá, ele passando. E aí o cateterismo ele não pode ser feito aí, ó, com pessoas a mais de 80 anos, pacientes que sofrem de hemorragias, então não pode, né? Como por exemplo a lúpus, né? Doença de lúpus. Paciente que tem lúpus não pode realizar o cateterismo. E quem fez cirurgia nos últimos 6 meses ou que sofreu derrame cerebral nos últimos 2 anos. Então, pessoas que teve derrame cerebral ou que fez alguma cirurgia nos últimos 6 meses não pode passar por causa da coagulação do sangue. Então, esses são as pessoas que não podem estar fazendo, né? Então, vamos falar do bendito, né? Do sopro no coração, tão falado. Então, o que é um sopro no coração, né? Sopro no coração é uma alteração no fluxo sanguíneo dentro do coração, provocado por um problema na válvula, tá? Lembra das válvulas que a gente falou, da trigúspide, da bigúspide? Então, ele é um problema nessas válvulas, né? E nas paredes da câmara. Na maioria das vezes não existem sequelas. No entanto, quando o sopro é muito forte, decorrente de lesões nas paredes das câmeras, ele certamente precisará ser tratado, pois o volume considerável de sangue sem oxigênio irá se misturar com o sangue que já foi oxigenado. Algumas pessoas já nascem com a válvula normal, outras vão apresentar esse tipo de alteração por causa de males como a febre reumática, insuficiência cardíaca ou infarto, que podem modificar a válvula. Então, o sopro no coração, a válvula, né, tanto a trigúspide quanto a bigúspide, que é a mitral, elas sofrem um problema. E então elas não mais, porque qual é a função da válvula? A função da válvula é não deixar que o sangue refluxo volte ali para o átrio, né? É para deixar o sangue ali dentro do ventrículo. Pode acontecer dessa válvula, a criança nasce com isso, ou ela pode desenvolver, como a gente falou, por causa de um infarto, né? Ou de uma insuficiência cardíaca aí, e ela vai ficando flácida, ela vai ficando fraca. E aí ela permite que tenha refluxo de sangue. O sangue que não era para voltar lá pro átrio, ele volta ali pro átrio, né? E aí pode ter essa mistura sanguínea que precisa ser tratada, né? Porque a pessoa tem arritmia, que ela tem uma pulsação descontrolada por causa da válvula, porque a válvula não se fecha completamente. Então, o paciente ela tem aí, pode ter uma arritmia, pode ter outros problemas também de sangue, tá? Então, ela não é indicada. O que acontece é que quando ela nasce, então o paciente nasceu aí com o sopro no coração. Quando o paciente nasce com esse sopro no coração, essa válvula vai aumentar, ou seja, ela vai crescer, né? Porque é um bebê ainda, um bebezinho, e a musculatura dele do coração, ele vai aumentar. Pode ser que quando ele aumente, essa falha aí que tá tendo na válvula, ela não existe mais, porque pode ser porque a válvula é um pouquinho maior do que o coração, e pode ser que quando a criança vá crescendo, não tenha mais. Tem alguns sopros que são identificados ainda no período da gestação. E aí, na gestação ali, se identifica, né, um problema ali na válvula do coração. E essa mãe tem que ser acompanhada, porque pode ser que essa criança, né, nasça aí com um probleminha de coração, né? E a mãe já sabe que essa criança vai ter um problema de coração. Tem uma doença de coração que a gente fala que é de cardiopatia, né? Muitas crianças nascem com essa doença e não dura muito tempo, né? Porque uma criança cardiopata,
ela vai muito ao hospital, ela faz muito tratamento, porque ela tem vários problemas relacionados ao coração, como hipertensão, ela tem infecções, ela não produz leucócitos de uma forma como uma criança deve produzir, ela produz menos leucócito, e é uma doença muito grave, né? A criança, na maioria das vezes, não chega na fase adulta, né? É muito difícil um cardiopata chegar na fase adulta. O cardiopata ele chega na fase adulta quando acontece o transplante de coração. Então, quando é realizado aí o transplante de coração, então o cardiopata ele, né, tem uma sobrevida maior. Porém, quando ainda não é feito, né, esse transplante, não se tem porque é muito difícil hoje em dia transplante, a criança tem que aí ficar com essa cardiopatia, ficar internada, enfim, passar por várias cirurgias aí que a criança passa, porque o coração ele vem numa má formação, então é bem complicado aí crianças cardiopatas. Então vamos falar do infarto, né? Que é a morte de uma área da musculatura do cardio, cujas células ficam sem receber sangue com oxigênio e nutriente. Sintoma, o principal sinal, uma dor muito forte no peito, que pode se irradiar pelo braço esquerdo, né? E pela região do estômago. Pessoal, lembrando que o sintoma ele pode acontecer dias antes do infarto. Isso é que muitas pessoas não sabem, né? Principalmente essa dor no estômago. Tem vários idosos que sentem uma dor muito forte no estômago, só que aí ele acha que é azia, ele acha que é uma outra coisa, né? E não vai procurar e aí tem um infarto, né? Então, dias antes do infarto, pode ser que a pessoa já apresente algum sintoma. Pode ser que ela já apresente um incômodo, uma dor, né, na parte do peito, ali na parte torácica, pode ser que ela apresente essa dor no estômago, pode acontecer, tá? Do paciente já apresentar dias antes esses incômodos. Porém, como o idoso ele sente muitas dores, né, já por ser idoso, ele não se incomoda com essa dor e aí passa batido e aí vai ver o paciente tem um infarto. O que é um infarto? O infarto é a falta de oxigênio para as células do coração. Então, lembrando aí, o nosso coração ele é feito por 3 músculos: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, né? Sendo que o infarto, ele vai faltar oxigênio para essas células desses músculos, né? Então, vai se faltar oxigênio. Quando falta oxigênio, pode ser que ele acometa 100% do coração, que seja um infarto, que a gente chama aí de um infarto que a pessoa vem falecer, um infarto que a pessoa falece na hora, ou pode ser que esse paciente tenha aí, que eles falam que é início de infarto. O início do infarto ele não existe, acontece que ele acomete uma menor porcentagem do coração. Então, suponhamos que o coração ele tem uma porcentagem de 100% de funcionalidade. Então, o seu coração, ele funciona 100%. Ele é uma pessoa saudável, ele funciona 100%. O paciente teve um infarto. E aí, desses 100%, a pessoa perdeu 10% da função do coração. Ou seja, quando vai fazer o eletro, que dá para nós percebermos ali que no eletro, observa-se que o paciente já infartou. Aí o médico fala que ele teve o início de infarto. Não que ele teve o início de infarto, é que a porcentagem do infarto que acometeu as células dele foi uma pequena porcentagem, foi cerca de 10% apenas. E aí nós temos, pode ser que o infarto dê de 50%, que é quando a gente tem que colocar o marca-passo, tá? Então, isso depende muito, varia muito de quanto por cento que o infarto vai acometer o coração. Se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, vai ser 50, 60, 70, depende da quantidade que o infarto acomete o coração. E o problema do infarto, que por exemplo, ele deu agora, o próximo que ele der vai ser um infarto mais forte. Então, se ele deu um 1 e acometeu 10% do coração, o próximo que ele der pode ser um infarto aí de 20, 40, 50, tá? Pode ser um infarto mais forte. Então, por isso que eles deixam lá o paciente, né, na observação, para observar se o paciente vai ter outro infarto ou não, né? Como que o paciente vai reagir a esse infarto.
E o que pode ocasionar um infarto? O que pode ocasionar um infarto é uma pressão alta, tá? A pressão alta, ela força muito o coração e a musculatura do coração, ela vai ficando fraca, né? E de tanto que a pressão alta, porque quanto mais alta a pressão é, mais sangue o coração acha que ele tem que eliminar, porque a pressão está muito alta. Então ele acha que ele tem que pulsar muito rápido para eliminar muito sangue, porque está entrando muito sangue dentro dele. E aí ele fazendo isso todos os dias, chega uma hora que ele cansa. Ele é uma musculatura e essa musculatura cansa. Olha, cansei, né? Eu não vou mais ficar fazendo essa quantidade de força, eu cansei. E aí ele para de bombear sangue para ele mesmo. E aí não entra mais oxigênio. Pode ser que aconteça também uma obstrução. Igual a gente estava falando do colesterol, então pode ser que o paciente não viu, o paciente não fez lá uma abertura do vaso, né, para tirar, não fez um cateterismo, e aí essa obstrução não deixou mais chegar oxigênio ali no coração. E aí o paciente teve esse infarto. Então esse infarto ele pode acontecer tanto por causa de uma pressão alta, como também por causa de um colesterol aumentado, por causa do que não realizou um cateterismo, né? Que o correto era ter visto antes de ter realizado um cateterismo, não viu antes e aí aconteceu um infarto nesse paciente. Aí tá falando da alterosclerose, tá, pessoal? O que é uma alterosclerose? Né? Ele é gordura no sangue, tá? Aí a arritmia, né? O que é? É uma taquicardia. O principal sintoma é uma palpitação na bradicardia, ocorre tontura, né? E dor no peito, né? O que é uma arritmia? É quando o coração ele dispara. E aí o paciente tem ali dispara muito essa arritmia e o paciente tem uma palpitação muito forte, né? Eles falam assim que sente o coração saindo na boca, né? Isso é uma arritmia, é o controle do descompasso do coração, porque o coração ele tem que possuir ritmo, então ele tem que ser tum, 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 ele não pode ser tum, 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 não. Ele tem que ter o mesmo compasso, né? Como uma música, ele tem que ser compassado. E todas as pulsações dele tem que ser no compasso. Quando ele sai desse compasso, o paciente tem uma arritmia, tem uma aceleração ali do coração. Bruno, essa arritmia pode acontecer quando, por exemplo, eu corro na rua? Pode. Né? Quando, por exemplo, você está fazendo exercício, quando você está correndo, o teu coração ele bate mais forte, acontece essa arritmia, porque ele precisa mandar mais sangue. Por que ele precisa mandar mais sangue? Porque você está utilizando da musculatura. Então, quando você está utilizando a musculatura, você precisa de muito oxigênio. E aí, quando você precisa de muito oxigênio, você tem que enviar muito oxigênio para a tua musculatura, você precisa que o coração contrai aí mais rápido, né, para mandar mais sangue. Então, toda vez que se realiza um exercício físico, você também sente essa palpitação, o coração saindo pela boca, porque o seu coração ele tá mandando, enviando mais sangue aí para o seu organismo, para a sua musculatura, porque você está realizando um exercício físico. E aí nós vamos falar sobre o que é hipertensão, né? Então vamos lá. Ou pressão alta. Então o sangue ele circula pelo corpo humano graças ao efeito do coração, né? Então o coração ele tem que enviar o sangue, ele tem que impulsionar aí o sangue para a corrente sanguínea, que atua como se fosse uma bomba. Então vamos lá. Então, segundo as diretrizes brasileiras da hipertensão, para adulto considera a pressão normal abaixo de 130. Então, 12/8 é classificado como normal. E abaixo de 85. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é classificado como uma pressão normal, uma pressão 120/80.
A diretriz brasileira de hipertensão classifica 130, que é 13 por 8, né? Que é abaixo do 13 e abaixo de 85, que fica também 12 por 8. Então, normal aí, ó, 130 por 85 ou 12 por 8. E, né, aumentada quando tá aí, ó, 140 por 90. Pressões de 140 por 90 ou superiores a isso são consideradas elevadas. E aí a gente tem hipertensão arterial. Então, olha lá, eu coloquei aqui que são considerados ótimos 120 por 80. Então, é classificado acima de 120 por 80. É classificado como hipertensão, como pressão alta. Perdão, pessoal. E qual as suas causas, né? Obesidade é um fator de risco para hipertensão arterial devido ao sedentarismo, à má alimentação, né? A gordura trans, o colesterol, né? Que são tudo gorduras que vêm aí em uma má alimentação, num excesso, e aí esse colesterol pode aí ocasionar uma obstrução de uma artéria e acontecer uma pressão arterial elevada, como também um infarto. Então, a obesidade é um dos fatores aí que pode ocorrer uma hipertensão. O tabagismo não está diretamente ligado à hipertensão arterial, porém é um fator de risco para a doença cardiovascular. Por que ele é um fator de risco? Porque o tabagismo, pessoal, ele altera ali o pulmão, né? Então, o pulmão fica todo danificado. Quanto mais o pulmão tiver danificado, menos oxigênio eu vou enviar para a corrente sanguínea. Se eu envio menos oxigênio para a corrente sanguínea, menos eu vou oxigenar o meu corpo, né? E meu coração pode ficar sem oxigênio, ocasionando uma hipertensão arterial. E o excesso de sal, o sódio que tem no sal, né? Quando ele está na corrente sanguínea, nós chamamos que acontece aí esse excesso de sal, né? Ele faz retenção de líquido. E o inchaço, ele aumenta a pressão arterial. Então, o aumento do sal na alimentação, ele faz com que o paciente se inche, né? E além disso, pode acontecer um problema no sistema renal. Todo paciente, a maioria do paciente que tem problema aí, pessoal, de pressão alta, tem também um problema com o rim, tá? O rim, ele não funciona normalmente, ele tem um probleminha no rim, né? Não funcionando normalmente, porque ele tem um excesso de sal. E aí os néfrons que ficam no rim, que faz a filtração renal, vão estourando aí, causando vários problemas, e um deles pode ser até insuficiência renal. Então, o excesso de sal é um dos motivos de pressão alta, né? Tanto por causa da retenção de líquido, que o paciente começa a inchar, quanto também aí pode ocasionar uma insuficiência renal. Bebida alcoólica, né? Então, o uso abusivo de bebida alcoólica se associa à hipertensão arterial, porque ela aumenta muito o nível aí de açúcar no sangue, né? E o açúcar no sangue também pode aumentar os níveis de pressão arterial. Falta de exercício, a vida sedentária, né? A gente não praticar exercício, que foi o que eu disse. Aí a gente vai ter placas de ateromas, que são placas de gorduras que podem interromper aí a passagem do sangue, aumentando a pressão arterial. O estresse, excesso de trabalho, angústia, preocupação, né? Ansiedade pode ser responsável pela elevação da pressão arterial. Porque toda vez que nós ficamos estressados, nós liberamos um hormônio ali chamado adrenalina. E essa adrenalina faz com que o nosso coração bata mais, tenha mais contrações, né? Mais sístoles e mais diástoles. E aí manda mais sangue para o nosso corpo. Então, fazendo assim com que a gente aumenta a nossa pressão arterial. Então, uma pessoa que ela está numa crise de ansiedade, por exemplo, a pressão dela vai estar muito alta.
vai estar com uma pressão muito elevada. E o coração dela vai estar batendo muito rápido, né? Por causa dessa crise de ansiedade, porque ela vai estar liberando muita adrenalina. Então, num estado de estresse, num estado de ansiedade, a pressão arterial também fica aumentada. E aí as consequências, né? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Quando o paciente tem gordura no sangue, ela fica dessa forma, tá vendo? A artéria. Então, a artéria ela já é mais fina. Com a presença da gordura, que é nesse caso esse amarelinho que eu tô mostrando pra vocês, fica menor ainda onde o sangue tem que passar. E aí aumenta, né, o orifício ali, né, a circunferência. Quando diminui ali o orifício, o que eu tenho? De aumento da pressão arterial, tá? Então, toda vez que eu tenho esse problema aí no orifício, né, que eu tenho ali uma diminuição do orifício, eu tenho um aumento da pressão arterial. Que aí a gente pode vir ali com aquele fiozinho que eu falei pra vocês e fazer um cateterismo abrindo aqui, ó, essa passagem, né, de sangue. E foi o que eu disse pra vocês sobre os rins, né? A pressão arterial, um paciente aí que tem pressão arterial, ele é um paciente que provavelmente vai ter problemas renais, né? Mais pra frente, né? Porque a pessoa que tem problema arterial, ela exige muito dos rins, entra muito sangue nos rins, muito sal ali nos rins, e ele vai ali danificando os néfrons. Aí os néfrons, eles vai perdendo a sua eficiência de filtração e não vai mais filtrando. E aí vai causando problemas que pode chegar até uma insuficiência renal ali no paciente. E isso vai causando outro problema que também causa hipertensão, foi o que a gente estava falando do inchaço, que é essa retenção de líquido. Então pode acontecer essa retenção de líquido também por causa da hipertensão que causou um problema no sistema renal. A pressão arterial também pode causar o derrame. O que é o derrame? Ou o AVC, que é o acidente cardiovascular. É o rompimento de uma artéria no cérebro. E aí, quando se rompe essa artéria no cérebro, essa artéria fica gotejando ali sangue, né? Fica gotejando sangue no cérebro e pode ocasionar aí até a morte, porque se ela estourar com tudo, ela acontece a morte. Quando o paciente tem uma pressão alta, vamos colocar que a probabilidade de estourar uma artéria ou de triscar uma artéria e acontecer um derrame é muito maior, né? Porque essa pressão, lembra que eu falei que a parede da artéria tem que ser mais grossa para conseguir segurar a pressão arterial? Pode ser que a pressão esteja tão alta que ela não consegue segurar e aí estoura uma artéria. E se estourar uma artéria, não tem mais jeito, esse paciente está morto, né? No caso do derrame, o paciente pode ficar com sequelas ou não. Ele vai ficar com sequela, depende aonde teve ali o gotejamento de sangue. Ou, né, ele não vai ter nenhum tipo de sequela, porque onde gotejou não teve. Tem duas formas de a gente conter o derrame: com medicamentos, né, que a gente dá esses medicamentos no hospital, na veia, ou também fazer a retirada do coágulo. Quando tá muito alto, né, tá bem alto aí o coágulo tá bem grande, a gente faz a retirada desse coágulo. E pode acontecer também a diminuição da visão. Então a pressão ela vai aumentando e também aumenta a visão, aumenta a pressão ocular ali, causando também um problema de visão. Então também pode acontecer. Fora que também pode dar visão turva, a pessoa vê bichinho na vista, né? Que a pessoa fala que vê bichinho. Tudo isso pode acontecer na pressão arterial elevada, certo? Então nós vamos agora para o próximo, que a gente vai falar sobre os medicamentos.